No mundo do comércio, eu não entendo muito essas áreas, mas diz que tem um tal de store, nem sei o que é isso, mas diz que tem isso. Então vai fazer qualquer coisa no banco, diz que o banco, eu estava aprendendo isso com os meninos esses dias aí, tinha que ver o store, se o store, nem sei o que é, que estranhei. Trazendo esta mentalidade para as coisas de Deus é a mesma coisa. Eu vejo isso na palavra de Deus, lá no livro de Judite, capítulo 5, não precisa pegarem. Lá quando Holofernes enviou Aquior para pesquisar a respeito dos hebreus, porque o comentário deles era forte, era um povo que temia um Deus verdadeiro, um povo que tinha força de guerra, e era um povo que guerreava sem armas. Isso então incomodou muito. Então, Holofernes, ele era esperto, ele disse, vai pesquisar, ver se tudo isso é verdade, porque não existe um camarada guerrear sem arma. Mas é o que se comenta a respeito dessa tribo, dessa turma. E aí então ele mandou Aquior lá ver o que ocorria. Então foi dito, olha, você fica meio esperto. E pesquisa ver se essa gente está em amizade com o Deus deles. Se eles estiverem em amizade com Deus, não vá, porque eles vão te derrotar. E o rei, muito orgulhoso, disse, quem é maior do que eu? Pegou o exército e enviou para lá. Quando os hebreus souberam, eles entraram em oração. Então, recrutaram eles tudo numa montanha e deixaram eles a escassez de água. E eles acamparam ao redor dos hebreus que estavam boicotados nessa montanha e disseram, aqui nós temos água, nós temos o que comer, mas eles não têm nem água, não têm o que beber, não têm o que comer. Então nós não precisamos nem fazer nenhuma balbúrcio, nós simplesmente matamos eles de sede. E eles ficaram na montanha orando. E ficaram na montanha meditando as palavras que Moisés dizia com os seus antepassados. E com isso, Deus escuta a oração desse povo. Deus pega as palavras que eles diziam relacionado aos escritos da lei e secou todas as fontes do acampamento do adversário. E eles não tinham sede, apesar de não terem água. E eles, apesar de ter água, tinham sede. E quando eles iam para beber água, o rio estava seco, a mina estava seca. Então eles precisaram se retirar. Eles precisaram fugir. E quando eles fugiram, aí aquela pequena mulherzinha fez um banquete e chamou o rei para dar um banquete para ele, por ele não ter atacado o povo. E no momento em que ele dormia, ela mandou um servo pegar uma espada e atravessar a barriga dele de um lado para o outro. Quer dizer, não precisou de guerra para eles eliminarem todo o exército adversário. Por que eles venceram? Porque eles estavam conectados com a palavra. Nenhum pai de família pode vencer, nenhuma mãe de família pode vencer, nenhum ministério pode ir em frente, se não tiver conectado com a palavra. Com a palavra e com a vida. Por isso, em 1 Timóteo, ou melhor digo, 1 Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, a Bíblia diz no versículo 18, ou melhor, 1:18, depois 2. 1 Timóteo 1, versículo 18, depois capítulo 2. Guarda bem o tema que vocês vão ouvir hoje. Mas não deixe esse tema cair. Marca, grife na Bíblia, comunga esse tema, porque a Bíblia,
A palavra de Deus aqui é livro. Dentro de você é uma pessoa. E se você for uma pessoa de palavra, você não vai ter medo da mentira, como o Renato dizia ontem. Você não vai ter medo do futuro. Você não vai ter medo da peste, não vai ter medo de nada, porque a palavra nos garante. O que deixa um homem de pé é a palavra. Se eu não fosse um homem que estudasse a palavra, eu não seria homem para suportar o que se falam, o que se inventa, o que se fazem ao meu respeito. Queridos irmãos e queridas irmãs, às vezes as pessoas olham tudo o que está aqui nesta comunidade. Mas para chegar até aqui, teve muitas lágrimas, teve muitas dores, teve muitas fugas no meio do mato. Eu e Deus, teve muita batalha com família, com parentes, com amigos de caminhada, muitas batalhas. E cada batalha que a gente travou, não é porque eu fui herói, não, é porque Deus me sustentou. Se tem alguém que tem que ser honrado nessa batalha, é Cristo, é Jesus. Foi Ele quem me direcionou, foi Ele que me orientou, foi Ele que me deu e está me dando ainda força, apesar da minha idade. Não é muito fácil, hoje eu não tenho mais a garra que eu tinha há 30, 40 anos atrás. Mas tenho ainda muita força, graças a Deus, para lutar, para anunciar a palavra. A Bíblia me deu este texto no capítulo 1, 18 de 1 Timóteo. Eis aqui uma recomendação que te dou, meu filho Timóteo. Então, eu poderia mudar essa história e dizer: eis aqui uma recomendação que eu te dou, meus filhos, palavras vivas e companheiros de caminhada. De acordo com aquela profecia que foram feitas a teu respeito, amparado nelas, sustenta o bom combate, com fidelidade e boa consciência, que alguns desprezaram e naufragaram na fé. É o caso de Emileu e Alexandre, que entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. É uma coisa assim quase que assustadora escutar isto. Mas quando você percebe profundamente a palavra de Deus, Ele é muito claro em dizer: quem não está comigo está contra mim. Quem não me recolhe, me espalha. Queridos irmãos, esse Alexandre e esse Emeneu, eles saíram da missão de Paulo, mas não entraram em outras missões. Tem muitos que saem da palavra viva, mas entram em outra missão, entram em outro movimento. Não é só em palavra viva que tem a graça de Deus, não é só a palavra viva que tem Deus. Não, a palavra viva é um também que luta como os outros movimentos. E como o Renato dizia ontem, cada um do seu jeito, cada um com seus dons, cada um com as suas profecias. Mas o problema é que esses camaradas, o que eles fizeram? Eles saíram da caminhada com Paulo, tanto Alexandre como Emeneu. E eles viraram contra Paulo. E eles passaram a perseguir Paulo. E passaram a perseguir os seguidores de Paulo. E isso então começou a dar muito problema, porque seguir o mau conselho é muito fácil. Agora, o bom conselho é muito difícil seguir. Porque fazer o bem, ele tem dificuldade. Vocês não viram o que o Renato dizia ontem? Que quando você reza bastante, você não tem vitória. E é uma verdade. Você reza bastante, você tem tribulação. E hoje eu vou pegar um texto para somar, não para reparar, mas para somar
aquilo que foi falado. Porque quem tem o Espírito de Deus cumprimenta o que um pregador fala, ou um cumprimenta o outro. E cumprimentar significa somar, falar a mesma língua. E como o povo começou a falar a língua de Alexandre e de Himeneu, e foram afastando de Paulo, Paulo faz uma oração, reúne a sua equipe e começa a dar uma orientação. Estes homens eu já entreguei a Satanás. Então deixam eles. Eles vão fazer tudo que o dono dele, o patrão deles dizerem. O que o dono e o patrão deles dizem é para nos destruir. Mas eles já são entregues para outro lado. Mas vocês não. Então eu vos oriento isso para cada um de vocês. Agora eu não estou falando de Alexandre, de Himeneu, de Paulo. Eu estou falando de nossa missão, da nossa família, de nosso ministério. E Paulo diz assim, capítulo 2, versos 1. Acima de tudo recomendo que se façam preces, orações e súplicas, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma, tranquila, com toda a piedade e honestidade. Então a ordem recebida não era para criticar esses caras que já estavam entregues para o outro lado, mas era para orar, fazer prece, fazer súplica, ação de graças por todos, por eles, alienado com as autoridades, alienado com os que fizeram a mesma condição com eles, que fizeram tantas coisas erradas. Mas Paulo recomenda isto, e disse ainda, isto é bom, versos 3, e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Leiam agora, ao qual deseja se salvem e chega ao conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade não é dizer eu sei. A verdade não é algo aéreo. A verdade não foi feita só para conhecer. A verdade foi feita para conhecer e praticar. Se eu pratico a verdade, a mentira nunca me derrota. Se eu pratico a autoridade de Cristo, ninguém vai me vencer. Porque a Bíblia nos conta, 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, que o homem tem que estar vestido e revestido. Vestido com o corpo e a alma e revestido do Espírito Santo. Para que nós possamos enfrentar as tribulações. E estas tribulações não deixarão de vir. Mas segundo a Bíblia, o Senhor nos empenhou o teu Espírito. Pegue bem rapidinho. 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5. Veja, essa é uma passagem que dá muito certo com o que nós estamos falando. 2 Coríntios 5. É uma passagem bonita, gente. Eu gosto muito de ler esta passagem. E o que ela nos ensina? 2 Coríntios, onde que você está, bendito? Amém? Acharam? Digam amém. É o 2 Coríntios 5, versículo 2. Paulo está dizendo para esse povo as dificuldades que eles enfrentavam já naquela época, e aqueles que enfrentavam e em frente, e aqueles que desanimavam e paravam. Então ele diz para eles, dando uma palavra de ânimo. Se nós começar o capítulo 5, 1, ele começa dando um ânimo no povo, dizendo assim: sabemos com efeito que ao se desfazer desta tenda em que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas,
uma habitação eterna no céu. Então, a palavra diz que o céu existe, e o céu existe para todos aqueles que estão vinculados ao sistema, cumprindo as regras determinadas pelo Senhor. Sendo assim, sabemos que essa tenda, que é o nosso corpo, um dia ela vai ser desfeita. E vai sair de dentro desta tenda a nossa alma. A minha mãe, 2 minutos antes de morrer, eu sempre quando toco esse texto eu me lembro dela. Eu disse: mãe, a senhora tem medo de morrer? Ela disse: meu filho, eu acho que é muito difícil quando chegar o meu momento. Mas eu tenho uma impressão que quando minha alma sair do meu corpo, eu vou estar num lugar muito lindo, vai ser muito bom, muito satisfeito. Mas essa hora que a alma sai, é muito difícil. Eu atendendo muitas pessoas na UTI, uma delas foi a nora da Terezinha, uma outra foi uma pessoa lá do Paraguai, e muitas, e muitas, e muitas, e muitas. Que quando está nesta situação, se Deus permite, Ele dá visão. E quando eu orava para aquela senhora no hospital lá em Maringá, a visão que me veio foi uma mesa enorme, com cada pão enorme, assim umas taças com uma bebida indecifrável, e um grupo de pessoas, assim, não dá para descrever, mas não dava para descrever se era anjo, se era pessoa, mas era uma coisa muito bonita. E que deixava uma cadeira vaga. E bateu aquele zoom. Esse é o lugar que ela ocupará. E aí eu falava no ouvido dela: fique tranquilo, porque tem uma mesa no céu preparada, com os pães enormes, e você só vai fechar o olho aqui, e chegar no alto será recebido. Isso não é morte, isso é transferência, isso é mudança de vida. E os eleitos, todos os eleitos, quando eu estou dizendo os eleitos, eu estou dizendo aquelas pessoas que lutam para ter uma vida de eleito. O Renato dizia ontem: eu não te conheço, vai embora. O que você está fazendo aqui? Você não está com a roupa nupcial? Você entrou aqui fazer o quê? Você está com gravata, paletó bonito, você está muito legal, mas no lugar errado, vai não sei para onde. Ô, gente, para um segundo para refletir isto. Um segundo. Um segundo. O que acaba com a vida de uma pessoa é a perda da esperança. É o descrédito. É dizer: eu não saro mais. Eu não vou sair dessa situação. Eu não vou pagar essa conta. O que é impossível para você é possível para Deus. Diga isso para o irmão escutar. É possível para Deus. Como se fará isso? Eu sou virgem. Eu tenho voto de casamento. Como se fará isso? Tudo é possível para aquele que crê. Responda aí. O casamento está difícil, as finanças estão difíceis, o medo me assola, a terra saiu do meu pé. Como é que eu vou vencer? Não faça essa pergunta, mas nunca na tua vida. Não dá esse direito para o teu adversário trabalhar. Você sempre diga: eu vou vencer. Diga isso. Eu vou vencer. Mas de que jeito? Não sei. Eu acho que eu estava em Newark, quando eu anunciei lá em Newark que eu ia começar a capelinha,
E eu acreditava que até o fim de 2024, para começo de 2025, pode pegar a fita que isso está gravado lá. Eu creio que eu vou inaugurar a capelinha no congresso de 2025. Eu creio que eu vou inaugurar a capelinha. Com $1 milhão no banco. Como? Não sei, eu vou inaugurar a capelinha. Eu já testemunhei ontem. O mano mandou 20 sacos de cimento, foi o que me deu maior explosão. Amados e amadas, que maravilha, que graça. Eu não sei como, mas a capelinha está inaugurada para o Congresso de 2025. Então, gente, é coisa assim que tem que apostar na fé. Apostar na fé. Eu estou com outro projeto agora aqui. Vieram até fazer o orçamento. A luz aqui é muito cara. Às vezes a gente paga quase 3 mil, 2.500 só de luz aqui na chácara. Porque é muito movimento. É muitos motores, é motor de portão, é motor de poço, essas luzes acesas. Quando tem um retiro como hoje, olha o índice de luzes acesas. Olha o índice de descarga, de torneira, etc, etc. Então, termina o retiro, vocês sabem que nós cobramos irrisoriamente uma taxazinha, aí vem aquelas pancadas de luz. Como vai pagar? Deus nunca nos deixou de mãos vazias. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, e como é que vocês fazem? O padre ontem dizia, como que vocês fazem um retiro de 4 dias com R$50? O que a Bíblia diz em Amós? O justo. Então São Paulo clamou para aquele povo que estava indo para o lado de Emineu e Alexandre, porque era mais ou menos baseado no filme que você ouviu ontem. Que as pessoas só visam dinheiro, só visam lucro, só visam poder, mas não visa Deus, não olha para o Senhor. Então São Paulo começou a dizer, não se preocupe tanto, porque sabemos com efeito que quando nós morrermos, ou seja, quando desfazermos da tenda em que habitamos, recebemos uma casa preparada por Deus. Quando você vai casar, claro que a ética é do noivo. Hoje está tudo diferente, como o Renato pregava ontem. Eu achei aquilo o máximo, porque é bem aquilo mesmo, né? Pessoa quer casar na costa dos padrinhos. Está amarrado em nome de Jesus. Então, é mais ou menos aquilo. Mas na nossa era, o rapaz tinha que dar os pulos. O pai do rapaz é que tinha que montar toda a casa. Irmãos, irmãs. E a gente procura fazer o melhor. Eu lembro quando eu fui casar, eu pintei a minha casinha, 4 cômodos. Meu padrinho Zé foi lá ajudar a fazer chiqueiro. Que emoção! Já tanquei o rio para fazer uma bica d'água para a baixinha lavar roupa. Que emoção! Com 17 anos, gente, aquele molequinho, assanhadinho, já com a cabeça de um homem casado. A gente casava com a verdade. Então arrumava a casa mais bonita possível. Para a noiva, para a nova moradia, para a esposa. Imagina Deus, porque o Renato disse que nós estamos numa festa aqui na terra, e que a noiva é a igreja, e que Jesus vem buscar a noiva. Não sei se você entendeu, e ele falava, vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Eu não sei se vocês entenderam. Então essa noiva, ela merece o melhor e o maior cuidado. E a pessoa que cuida de uma noiva tem a gratidão do noivo. Por isso a Bíblia diz, quem tem a noiva é um noivo. Mas chegará um dia que vai ser tirado. Então aí todo se regozija. Está falando da igreja, está falando dos eleitos,
que vai sair dessa terra e vai morar para determinada vida celestial. E esta morada é cada um de nós teremos uma casa, segundo o que está escrito, preparada por Deus e não por mão humana. Uma habitação eterna, que nunca mais se acaba, que não deteriora, que as pinturas não deformam, que as paredes não caem. É uma habitação lá no céu. Irmãos e irmãs, e o versículo 2 é que vai dizer isto. Leiam bem alto, para me ajudando a descansar a voz. É por isto, e anelamos ser o quê? Sobrevestido da nossa habitação celeste. Contanto que sejamos achados de que jeito? Vestidos e não despidos. Aqui também encara um pouquinho as modas, as pornografias e assim por diante. Pois enquanto, versos 4, pois enquanto permaneçamos nesta tenda, neste corpo, gememos oprimidos, desejamos ser não despojados, mas revestidos de uma veste por cima da outra, de modo que o que há de mortal em nós seja absolvido pela vida. Ou seja, se eu me revisto da graça de Deus, da roupagem do Espírito Santo, da Eucaristia, da dignidade, da honestidade, do amor, do perdão, não é fácil, dizia o Renato ontem, amar. Porque todos nós temos uma pecinha pessoal. E todos nós temos um jeito de gostar de quem a gente gosta. Esse é o jeito humano. Não tem como tirar esse jeito. Você gosta de suco de maracujá, e eu detesto suco de maracujá. Eu não gosto. Então tem aquela história, eu gosto do Zé, outro não, eu não gosto muito do Zé, eu gosto mais do Pedro. Ah não, o Pedro é muito chato, eu gosto mais da Maria. É o jeitinho humano. E Jesus sabia disto. E Jesus sabe disto. Então o que ele faz? O negócio não é gostar. O negócio é amar aqueles que não te amam. É uma tarefa muito difícil, é uma tarefa contraditória ao meu ego. Amar quem eu não amo. Mas Jesus dá esse direito. Porque se eu começar a amar aquele que eu não amo, eu derrubo o jeitinho que o humano impregna em mim. E de repente, eu não estou amando aquela pessoa porque eu estou com o mesmo espírito que ele está de mim. Se eu te dou 2, você me dá 2, é o mesmo tamanho. Mas se você me dá 2 e eu te dou 5, eu venci o teu valor. Eu venço o valor do demônio com o valor de Cristo. Então, na medida que eu começo a amar o difícil, eu derrubo a dificuldade e começo a colocar a qualidade. Faz esse teste. Daquela pessoa que você mastiga e não engole. Daquela pessoa que você acha que ele é muito chato. Daquela pessoa que te feriu com palavra, com pouco caso. Ou daquela pessoa que você soube, que falou muito mal de você. Ah, você não está sabendo? Olha, eles estavam num grupinho lá morrendo, falando mal. Só que quando eu cheguei, eles ficaram todos sem graça. E o fofoqueiro, ele tem prazer de falar e ainda fazer assim, ó. Pelo amor de Deus, é segredo, hein? É segredo porque está falando. Não existe segredo. Saiu daqui, não é mais segredo. Diga isso, por irmão. Eu sempre gosto daquela frase do São João Paulo II, em Campo Grande, quando os repórteres disseram a ele, santidade, a respeito do segredo de Fátima, diz as mídias que 2 foram revelados. E o terceiro qual é?
Filho, se é segredo, não é para ser falado, é segredo. Ora, 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 ora. Quer descobrir o segredo? Ora. Fala isso, irmão. Quer guardar segredo? Ora. Irmãos, irmãs. O versículo 4 eu repito. Por enquanto permanecemos nesta tenda, gemendo, oprimidos, desejamos ser despojados, mas revestidos de uma veste nova por cima da outra, de modo que o que há de mortal em nós seja absolvido pela vida. Quem não quer despojar, tirar fora uma dor do corpo? Quem não quer tirar fora uma dívida? Quem não quer tirar fora um incômodo de não dormir direito? Quem que não quer ser feliz? Quem que não quer viver em paz? Todo mundo. Mas acontece que enquanto vivemos aqui, nós vivemos oprimidos. Como diz a Salve Rainha, é gemendo e chorando no vale de lágrimas. Queridos irmãos, o versículo 5 diz: aquele que nos formou para este destino é Deus mesmo que nos deu por penhor o seu Espírito Santo. O que é o penhor? Uma garantia. Então o que me garante, como o Renato dizia ontem, o que me garante, Renato, parecia que eu estava dormindo ontem, né? Não deu a impressão que eu dormi na tua palestra? Eu dormi, mas eu estou falando tudo que você falou. Que segredo é esse? Quando o Espírito combina, amigo. Amados e amadas, e o que ocorre? O penhor do Espírito. Eu estava dizendo que eu estava com outro projeto, e esse projeto, no orçamento, fica em 60 mil. Que eu imaginava de colocar umas placas aí para amenizar. Então veio uns amigos meus, muito querido, até não é da equipe, mas é muito colaborador da missão. Ele é assíduo junto conosco. Ele me deu uma força muito grande, e pela graça de Deus ele me pagou toda a tinta da capelinha, R$3.600. Eu quase caí desmaiado ontem aqui, porque eu estava pedindo aí uma boa oferta, porque eu tinha esses 6 mil para pagar, R$1.000 por mês. Ontem ele veio e disse: não, essa conta não é mais tua, eu assumi ela. Diga para o irmão: é Deus. É Deus. Ficou só 3 mil. Mas quem tinha que pagar 6, 3 agora é bem mais pouco. Mas de repente, o Espírito Santo suscita uma outra alma bendita e vai nos ajudando. E o nosso projeto seria então pôr uma placa que fica em 60 mil. Esses dias o banco me ofereceu 150 mil, mas banco é banco, eu tenho medo de banco. Mas eu acredito, eu creio, que até o fim do ano, se Deus quiser, nós poderemos ter. Porque daí a gente pode pôr ar-condicionado para vocês aí, porque o povo é tudo calorento. Eu não me incomodo. Quem que deu esse glória a Deus? Essa arma aqui... Tem que ter teste de purgatório, Amadeu Lima. Pois é, o Espírito Santo é o penhor. E o Espírito Santo, ele gosta que fala a língua dele. E a linguagem do Espírito Santo é uma linguagem inteligível. É uma linguagem que ninguém entende. Mas fala sob a ação dele. E ele disse em Romanos, volta um pouquinho, você vê, eu ainda não terminei o primeiro texto. Romanos capítulo 14. Se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, eu mudo o texto. Mas deve ser 14 sim. E quando acharem, digam amém. Em Romanos capítulo 14, a palavra
de Deus, não é Romanos, desculpa, é Coríntios, acho que é Coríntios 14, eita, me bateu um zoom, por isso é 1 Coríntios 14, quando acharem digam amém. Quando a gente pega o texto, bateu um zoomzinho, é o 1 Coríntios capítulo 14, ele começa dizendo no capítulo 14, versículo 1, empenhai-vos em procurar a caridade significa o amor, está registrado no capítulo 13, no capítulo 13 de 1 Coríntios dá uma faculdade de caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao da profecia. Aquele que fala em línguas, não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois falam coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Queridos irmãos, há 3 coisas nesse ministério: falar, orar, cantar. Pregar e profetizar. São 5 esquemas que existem dentro desses dons. Quando eu oro em línguas, eu não estou falando com os homens, eu estou falando com Deus. Por isso ninguém entende. Fala sobre a ação do Espírito Santo. Porém, irmãos, a ação do Espírito Santo depende e precisa da tua ação. Porque se você não agir, o Espírito não tem corpo. É teu corpo que vai dar o direito do Espírito agir. Se o teu corpo dar o direito, o Espírito Santo usa você como uma voz dele aqui na terra. Mas ninguém entende, mas não é para entender. Eu com o Abílio, não sei nem se o Abílio está por aí, já foi embora. Eu com o Abílio falo às vezes 15, 20 minutos só em código. Com a Amadeu Lima também, né? Esses caras que já puxou o Big Brother, têm facilidade disso. Big Brother é hospital de louco. Eles têm facilidade disso. E como eu já puxei Big Brother também, então as línguas combinam um pouco, né? Combina. A gente já trabalhou com a turma, né? Então sabe como é que é. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, é incrível. Ninguém o entende. Por isso, quando a pessoa é muito estudada, é muito erudito, muito catedrático, eles ignoram. Mas ignora mesmo, a ponto de chamar as pessoas de louco, de bêbado, porque não entende. E aí o que ocorre? As pessoas acabam não exercitando mais os dons. E você percebe quando toda a igreja, toda a comunidade, todos estão clamando em línguas, o diferente que fica o ambiente. Como que vem aquela sensação de arrepio no corpo da gente. Você não entende o que está falando. Para os que não entendem, é um blá blá blá. Uma camada de louco. Mas para aqueles que estão conectados, agora amados, é muito difícil você crer na tua oração em língua. Por isso você é tentado a achar que você não está orando em língua. Porque na verdade, você está tentando orar em língua para compreender. E vem na tua cabeça, será que eu também estou orando em línguas? E o inimigo vem e diz, a sua oração não é em língua não. Isso é você mesmo que está fazendo. Até que você não se livrar desse espírito que te ataca, é você mesmo. Porque você está fazendo com ressalva, você está fazendo com medo, com insegurança. E o Espírito Santo quer liberdade, quer que você se solta.
Então, irmãos e irmãs, como é que se começa fazendo isso? Começando. E aí você entra. De repente você é tomado por um arrepio. E aí, até que você não se conscientiza, você sente uma diferença. E essa diferença que te incentiva você a continuar orando em línguas. Irmãos e irmãs, é muito bonito isto. Mas lá no capítulo, em 1 Coríntios, que é o capítulo 14, né? Que nós estávamos, 1 Coríntios 14, mudou a página aqui, o vento mudou, eu nem vi. 1 Coríntios 14, onde que nós estamos lá? 14, isso, o vento mudou aqui, eu nem vi. Ele diz assim, no versículo 32. O espírito dos profetas deve estar-lhes submissos, porquanto Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. Eu preciso orar em línguas, e devo, porque é a linguagem que o Espírito Santo deu para a terra. Mas eu devo estar submisso ao que o Espírito me conduz. Se o Espírito está te conduzindo a orar, ora. Se o Espírito está te conduzindo a parar, para. Porque se é para parar, você não para. Você nunca viu em movimento aquela pessoa que todo mundo parou de orar em língua e ela ficou lá com aquele griteiro, aquela coisa errada, vai gerar o quê? Um espírito de confusão. Então, a ação do Espírito, eles começam meio juntos, como na consagração ante na missa. Que bonito. Toda a igreja orando, clamando, adorando a Deus. Quando para, tudo para. Harmonia. Então, é uma ação do Espírito. Por isso, a Bíblia diz, no versículo 36, porventura, foi dentre vós que saiu a palavra de Deus? Ou veio ela tão somente para vós? Não foi você que inventou a oração em língua. Foi Deus que te deu. Isso é para você não se orgulhar com aquilo que você prega, com aquilo que você canta, com aquilo que você ora. Eu orei para o fulano, ele foi curado, então eu vou me encher porque eu que orei por ele. Não, não foi você. Foi o Espírito Santo que veio de Deus em você, para você. Então não se orgulha disso. Amados e amadas, a igreja então com isso, diz lá no 34, como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas na assembleia. Queria entrar nesse aspecto. Nessa era, as mulheres ainda traziam o regime do Antigo Testamento. O regime do Antigo Testamento, a mulher era um objeto. Elas não tinham vez e elas não tinham voz. Então era o maior escândalo uma mulher cortar cabelo. E era o maior escândalo um homem cabeludo. Aí Jesus era cabeludo, os profetas eram cabeludos. Só que estes eram nazareu de Deus. Os nazareus de Deus, eles traziam um sinal, que era no cabelo e na barba. Então, se ele era um profeta, era desagradável ser um profeta sem barba, ser um profeta sem cabelo. Ele tinha que ter cabelo e barba. Queridos irmãos e irmãs, e muitas vezes você vê na Bíblia dizendo que arrancaram a barba, que cortaram o cabelo, que rasparam com navalha, porque isso era humilhação, era vergonha de um profeta sem barba. Mas era o orgulho de quem odiava profetas, deixar ele com barba, porque a barba
E o cabelo era um sinal de Deus. A mulher, o cabelo comprido, era um véu, que era a honra da mulher, uma longa cabeleira. Isto ainda era muito novo, por isso ainda tinha que estar na Bíblia. Mas, com o tempo, o Espírito Santo foi suscitando, porque começou a quebrar as regras a partir dos acontecimentos com Maria Madalena, a partir dos acontecimentos com a mulher do Pôncio Pilato, a Joana de Cusa. Ela era amicíssima de Jesus Cristo, mas proibidíssima de estar com ele por causa de Pilatos e da corte romana. Porém, irmãos, ela acompanhava, porque uma das filhas de Pôncio Pilatos, esse registro está no livro que a Bíblia não escreve. Ela adoeceu muito, estava quase por morta, e por conta disso, ela encontra com um menino profeta chamado João. O João era um menino muito caridoso e era muito amicíssimo de Jesus. Era o João que deitava no peito de Jesus. E por as mãos daquele menino, segundo o que esse livro conta, o que a Bíblia não conta, através da oração, essa menina, filha de Pilatos, foi curada. E por esta cura, o que ocorreu? A menina apaixonou por ele e quis casar com ele. Então deu toda uma atrapalha, resumidíssimo. Ele orou por ela e ela sarou. E a mãe, então, mulher de Pilatos, que era a mãe dessa menina, ficou muito grata da graça de ter alcançado através do profeta. E ele, então, tinha, assim, muita ira de tudo isto. Mas esta mulher começou a seguir Jesus através de Maria Madalena. Porque no tempo que Maria Madalena era tida como prostituta, os soldados romanos vieram fazer uma incursão em Israel. Porque Anás e Caifás começaram a roubar o templo. E nesse subornar o templo, os impostos não foram chegando em Roma. Então, César Nero enviou soldados romanos para andar toda Jerusalém, para saber o que estava acontecendo pela diminuição dos impostos ocorridos. E nessa pente fino que eles vieram fazer em Jerusalém, eles depararam com essa Madalena, que realmente é uma história muito longa, mas no fim fizeram ela uma prostituta. E como prostituta, ela foi ficar no palácio, onde ela conheceu a mulher de Pilato. E ela contava as histórias dela, e a mulher de Pilato, ela era meio contendente com as coisas humanas. Porém, deu que eles se conheceram. E aí, então, ela acabou encontrando com Jesus, essa Maria Madalena, foi salva por Jesus. Então ela anunciava esse Jesus para essa mulher. Tanto que quando Pilato foi julgar Jesus, ela falou: olha o que você faz com esse homem, porque ele é um homem justo. E ela então não queria que Pilato fizesse, mas a mulher não tinha vez nem voz. Então, através destes acontecimentos, é que foram entendendo por que a mulher tem que ficar tão fora do esquema, uma vez que Jesus de Nazaré acolheu ela, andou com ela, trouxe ela para dentro do reino, através da mulher de Pilato, que deu tanta força para ela. Tanto que quando Madalena disse para eles que Jesus tinha ressuscitado e que ela tinha encontrado com ele no sepulcro, eles ignoraram e chegaram a dizer: mulher, mulher, mulher. As mulheres disseram, mas quem dá crédito em mulher? Mulher não tinha vez, não tinha voz. Enquanto isso não caiu, isso se mantinha. Mas agora no ato dos apóstolos, eles não podiam derrubar isso
totalmente. Então ainda conservava essa lei que mulher tinha que ser isso, não podia falar nada na reunião, não podia cortar cabelo, homem não podia ser cabeludo. Mas com o passar do tempo, Deus foi usando as mulheres. Usou uma italiana da aristocracia que acolheu Paulo, deu hospedagem para Paulo, até chegaram a criticar que Paulo estava andando com uma mulher romana, e etc, etc. E aí então as coisas foram caindo, as mulheres foram entrando na história. E quando foram ver os anais da história, descobriram que uma Esther era mulher. E que uma Esther tinha salvado todos os hebreus através de uma mulher. Que Judite era uma mulher, mas tinha matado através de uma mulher. Também a outra lá, a Ruth, salvou Israel como rainha, Débora, e etc, etc, etc. Tantas mulheres, e aí então foi caindo esse império. Até que as mulheres começaram a entrar na história. Só que as mulheres avançaram demais agora. Elas têm que voltar um pouquinho. Amém? Por isso, irmãos, a Bíblia diz no versículo 36 agora: porventura foi dentre vós que saiu a palavra de Deus, ou veio ela tão somente para vós? Leia o versículo 37. Todo mundo, ajude-me. Amém? Se alguém se julga profeta ou agradecido com os dons espirituais, reconheça que as coisas que vos escrevo são um mandamento do Senhor. 38. Mas se alguém quiser ignorar, vamos repetir? Mas se alguém quiser ignorá-lo, que ignore. Assim, pois, irmãos, aspirais os dons de profetizar, porém, não impeçais falar em línguas, mas faça tudo com dignidade e ordem. Agora, imagina aqueles que ignoram, imagina aqueles que proíbem. Como é que vai se acertar um dia no reino dos céus? Como? Mas você já ouviu o que a Bíblia disse? O que a Bíblia disse a respeito de Alexandre Mileu, que foi entregue a Satanás? Aquilo que o Renato dizia ontem, que Jesus não discriminava, Jesus orava, Jesus não condenava, Jesus salvava. Então, os dons do Espírito Santo não é para nós se esnobar porque oramos em línguas. Os dons do Espírito Santo é para diminuir tudo o que está na razão humana quando a sua ação estiver dentro de ministério, estiver dentro de ações ministeriais. A sua razão humana no ministério tem que ser zero. Por isso a Bíblia nos diz em 2 de João, que ele cresça e que eu desapareça. Agora, é claro, quando você está no mundo, trabalhando na tua profissão, você tem que usar a razão humana. Mas nunca deixando o Espírito Santo de lado. Não vai fazer como eu fazia. Lá na igreja eu sou catequista, lá no campo de bola eu sou esportista, no lombo de um cavalo eu sou montador, e assim por diante. E eu não sou assim agora. Agora, se eu estou trabalhando, o Espírito Santo está comigo, eu trabalho rezando, eu viajo rezando, eu trabalho formando palestra, porque pregar é muito fácil quando você conhece a Bíblia. Conhecendo a Bíblia, não tem dificuldade, porque tudo que você fala na vida está escrito. Você não consegue falar ou pensar alguma coisa nessa cabeça que não esteja escrito como resposta na palavra. Faz o teste. Tudo
tudo, tudo, tudo. Então a Bíblia se torna uma referência para nós. E por que precisamos estudar ela? Volta em Timóteo capítulo 2. Acima de tudo, 1 Timóteo 2, acima de tudo recomenda que se faça preces, orações, súplicas e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em dignidade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com todos a piedade e honestidade. Com toda a piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, ao qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Jesus Cristo, que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato, atesto em seu tempo. E deste fato digo a verdade e não minto. Fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que todos os homens orem em todo lugar, levantando as mãos puras, superando todo ódio e ressentimento. Esse é o desejo de Cristo. Que todos orem, que todos levante a mão, superando mágoas, ressentimento, ódio em Cristo. Eu quero chamar um pouquinho a atenção no que se fala o versículo 6. Que se entregou como resgate por todos, esse é o fato, que até não digo. Um pouquinho para trás, esse outro aqui que eu queria dizer. Versículo 5, queria chamar um pouco a atenção e vamos aprender um pouco o versículo 5. O que está escrito no versículo 5? Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ou seja, há um único Deus. Então, se pensam assim, está escrito na Bíblia, que há um único mediador. Como é que vocês pedem para Maria? Como é que vocês pedem para Francisco? Como é que vocês pedem para Padre Pio? A Bíblia está dizendo que é um único. Mas o povo não entende. E se não entende, para num capítulo. É que não dá tempo de pegar tudo, mas em Provérbio diz que nada que é impuro entra no céu. Apocalipse também diz que nada que é impuro entra no céu. Apocalipse fala do trono da graça, do seio do Pai Abraão e da comunhão dos santos. Essas três linguagens se esparramam entre Deuteronômio, Número, e se esparrama em Miquéia, em Isaías, em Jeremias, está espalhado por toda a Bíblia. E remete lá também no Novo Testamento. Queridos irmãos, se divide em compartimento o reino dos céus. É o seio do Pai Abraão. Quando na Santa Missa diz assim: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a sua glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Esse é um lugar do céu. Esse é o trono de Deus. Nesse trono, diz Apocalipse, que tem 24 anciões ao redor dele, dia e noite, clamando. A Bíblia nos diz do seio do pai Abraão. O seio do pai Abraão é o lugar que Deus preparou para o povo da terra que chega lá. Porque quando Abraão estava aqui na terra, eu escrevi isso no meu livro. Quando ele estava aqui na terra, Deus instituiu ele como pai do povo.
como pai de um povo, toda a nação seria bendita nele. Então ele passou a ser o homem de Deus. E Deus passou a ser Deus do homem. Um relacionamento perfeito. Por isso a Bíblia narra que Abrão foi um homem de fé. A fé de Abrão. E essa conversa que eu tive com Deus, com o céu, foi que surgiu aquela música. Eu queria ter a mesma fé de Abrão. Um dia Deus perguntou, Abrão, tu me amas? Amados, como ele é o pai de uma nação, e como Deus delegou todos na terra, ser da raça de Abrão, porque Abrão seria pai de um povo, o Deus que deu esta nação na terra, é o Deus que deu um lugar no céu. E este lugar que está no céu, chama-se seio do pai Abrão. Um território que Deus criou lá no céu para Abrão. Como ele é pai do povo, todos os povos que alcançam a graça, vai para o seio do pai Abraão. Irmãos, esse seio do pai Abraão também é chamado de comunhão dos santos. Porque ele literalmente se tornou o pai do povo. Em quantíssimos lugares você vê a Bíblia dizer: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E quem foi Abraão? Pai de Isaac. E quem foi Isaac? Pai de Jacó. Eu descrevi isso em detalhes, narrando todo o hereditário desta turma. O hereditário de Adão, o hereditário de Tubal, neto de Abrão, o hereditário de Noé, os netos e bisnetos de Noé, as divisões que se colocaram a partir de que nasce a nova geração. Escrevi a geração nova e a geração antiga, escrevi a geração da bênção e a geração da maldição. Eu creio que vai ser muito bonito. Eu orava muito e pedia a Deus, eu vou pegar a caneta e o papel, o Senhor escreve por mim. E quando eu voltava a ler ali, eu dizia, meu Deus, mas está isso na Bíblia? Chegava na Bíblia e confirmava. Então é muito de Deus. Creio que vai dar certo. Possa que eu seja punido por isso, porque quem não entende não acredita e vai querer denunciar. O mesmo fizeram com Saul, né? Quando Samuel ungiu Saul, o povo aplaudiu Saul, mas teve uns rebeldes lá que dizem, não quer esse homem como rei, não. Sempre vai ter o contraditório. Esse seio do pai Abraão, onde está a comunhão dos santos. Porém, existe um terceiro lugar. Biblicamente é chamado de purificação, campo de purificação. A purificação é o lugar aonde elimina todas aquelas marcas que nós não conseguimos se livrar dela. Porque também a Bíblia diz que nenhum justo existe. Salmo 13 diz que Deus olha para a terra e não viu nenhum justo. Irmãos, então todos nós morremos com pecado. Mas a Bíblia diz também que nada de impuro entra no céu. Se nada de impuro entra no céu, e se todo morre com pecado venial, como diz o catecismo, então precisa que haja uma purificação. E a Bíblia diz que de certa forma, está lá em Marcos, não me lembro o capítulo agora, que todos serão salvos passando pelo fogo. Está lá em 3 de 1 Coríntios, que nós vamos ser como palha e como feno. O feno
é o produto, a palha é o corpo do feno. Então, quando põe fogo na palha é uma coisa, quando põe fogo na semente é outra coisa. E aí a Bíblia diz, se você morrer, for para o céu como palha, você vai para o fogo, você vai para o inferno, se você não ganhar o céu. Mas se você morrer como feno, então, literalmente, você será queimado, mas será recolhido no celeiro. Essa mesma história repete em 3 de Mateus, quando Jesus é batizado e João Batista diz que ele tem a pá na mão, que ele recolhe o trigo e queima a palha num fogo inextinguível. Ele não está falando de trigo, está falando de palha, está falando de corpo, está falando de alma. Então existe o purgatório, ponto final. Não crendo assim, parabéns. Dentro dessa metodologia que vocês estão ouvindo, é necessário compreender o quê? O que Paulo fala. Jesus vem à terra e diz esta palavra. Se não me engano é 14 de João. Quando ele diz que ele ia para um lugar aonde ninguém, que eles não poderiam ir ainda. Tanto Filipe, como Pedro, como Tomé, quiseram saber que lugar era esse. E Filipe foi mal usado. Mostra-me, Senhor, este lugar. Mostra-me esse Pai. E ele disse, há tanto tempo você está comigo, não me conhece, Filipe? Quem me vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Em outro texto ele diz, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Pai quis revelar. Quando Paulo está dizendo a Timóteo que não há nenhum intercessor, aliás, que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, ele está falando nesta linha de pensamento. No trono de Deus, ninguém entra, nem os anjos que estão dentro da comunhão dos santos. Neste lugar, só Jesus que entra. Só Ele tem o direito de chegar até o Pai e sair. Esta é uma reserva, um direito que Deus reservou para o Filho. E a beleza da eternidade, a beleza da nossa mudança para o céu, vai ser isto. Porque neste dia, Jesus é o encarregado de revelar o Pai para todos aqueles que Ele salvou. Então nós vamos conhecer Deus face a face, tal como Ele é. Mas só Jesus pode fazer isto. Então, quando Paulo está dizendo que não há outro mediador entre Deus e os homens, ele está falando nesse sentido. Mas não há nenhum problema que o santo interceda por nós. Porque intercessão significa intervenção, intervir, fazer um clamor. Amados e amadas, o coração de Deus, o Renato dizia ontem, que Ele deleita, que Ele se sente agraciado com os louvores, com a oração, com a obediência. Deu o exemplo dos filhos dele, a obediência que nós temos com Deus. Deus se deleita com a obediência. Então, o ensino da Igreja Católica é muito rico, é muito importante. Pena que aquilo que o Renato dizia ontem, não é muito falado, não é muito explorado. Porém, irmãos, é a perfeição da doutrina. Mas é a doutrina que, infelizmente,
é a mais perseguida, a mais caluniada, a mais criticada, a mais perseguida, enfim. E ainda, entenda, quando a pessoa parte dessa terra para o céu, ele passa pelo trono da graça. São 3 portas, chamados portais dos céus. Eu tive a graça de Deus de ter estas visões e de ter este arrebatamento. Capítulo 3 de 1 Coríntios diz que Paulo foi arrebatado, não sabe se no primeiro, no segundo ou terceiro céu. E hoje eu entendo esta realidade pelo que me aconteceu. Porque eu vi 3 departamentos, como Paulo. Não conseguimos ter uma linguagem humana para descrever o que vocês estão ouvindo. Mas temos uma consciência formada que isso existe. E a existência destes portais dos céus, ele tem uma dependência de um contato com a alma. É como você ter um controle na mão. É como você ter a senha da tua internet, desse Wi-Fi aí, que eu não entendo muito disso. Se você tem a senha, ou se você chega em algum lugar, o banco, a coisa se abre sozinho. É um sistema que abre. Esse sistema é no céu. Se você tem a graça de Deus, se você é um homem, uma mulher entregue a Deus, que lê a Bíblia, que acredita, que vive a realidade, você tem a senha. Então, quando você chega nesse departamento, você não precisa, o Renato dizia isso ontem, abre a porta, não precisa você bater, porque a porta não fecha. Apocalipse capítulo 3 disse, eu te coloquei uma porta aberta, e a porta que eu te coloquei aberta ninguém fecha, e a porta que eu fechar ninguém abre. Então Deus é Deus e ponto final. Nesse território, esses portais dos céus, ela tem a senha com a terra. Esta senha e esta chave chama-se igreja. Esta igreja recebeu uma autoridade por um homem, simples pescador. Renato dizia ontem que foi até emocionante, que ele não entendia Deus. Dá Paulo, o erudito, falar com um pobretão que não sabia nem ler e escrever. Aliás, e Pedro, o ignorante que não sabia ler e escrever, falar com o rico. O Renato dizia, é coisa de Deus. Então é coisa de Deus. Estes portais, quando você chega lá, se você tem a senha, ele só vai abrindo, só vai abrindo. Quando chega no trono da graça, que é a entrada para o céu, ali tem uma referência. Essa referência chama-se Atos. Deixa eu te mostrar o que é. Abre a Bíblia. Você precisa, literalmente, estar registrado. E esse registro está no capítulo, deixa eu achar aqui, no capítulo 21 do Apocalipse. E quando achar, diga amém. Ele começa no versículo 27. Apocalipse 21, 27. Nela nada de profano e ninguém que pratique abominação e mentira, mas unicamente aqueles cujo nome terminam no livro da vida do Cordeiro. Olha para o altar e me responda a pergunta que eu vou te fazer. Qual é o livro da vida do Cordeiro? Qual é? Né, gente? O quê? Então ergue ela aí. E para você estar registrado nesse livro, é deixando ela dentro da gaveta? Preocupando só em trabalhar, em ganhar, em vender, em comprar, e papapá, papapá, não.
Isso tem que ser teu livro de cabeceira. Você tem que se questionar, Deus. Aquilo que o Renato dizia ontem. Você se pergunta se você está apto para entrar no céu. Irmãos, irmãs, este é o livro que eu tenho que estar escrito nele. E um pedido, eu já dei uma pincelada ontem, a respeito de como Deus fez para recuperar a vida dos homens, através do sacrifício prescrito pela lei. Irmãos e irmãs, nós católicos vivemos meio aéreo, meio de qualquer jeito. E de qualquer jeito não encontra jeito para atravessar estas portas. Vocês têm ideia, o índice de gente que está dentro do Sheol, o índice de gente que está dentro do Hades. Lá em casa você lê Sabedoria capítulo 16. Talvez você não vai entender muita coisa. Mas nesse capítulo, do 15 ao 17, 18, do livro de Sabedoria, ele fala exatamente isso. No capítulo 30 ao 36 de Ezequiel, fala exatamente isso. Aonde vão as pessoas que não estão escritas no livro da vida. Não pensa que você, numa missa de 8 em 8 dias, você já se inscreveu no livro. Não, de forma alguma. Porque se você comunga e não perdoa, você não está registrado. Porque o registro vale quando você amar o teu próximo, não como você mesmo. Porque eu amar você como eu mesmo é muito fácil. Eu não tenho um amor verdadeiro para te dar. Eu tenho um amor, mas não é um amor da verdade. O amor da verdade quem só tem é Jesus. Então eu preciso amar você não com o meu amor. Eu tenho que amar você com o amor de Cristo. Porque se eu amo com o amor de Cristo, eu supero, eu não sou vaidoso, eu não sou arrogante, tudo creio, tudo suporto, tudo espero, tudo venço. Esse é o amor de Cristo, que morreu. Você tem uma ideia, esse amor? Os caras veio pegar ele, matar, ele chama o cara de amigo. Amigo? Com um beijo você me trai? Até na hora da traição, Jesus considerou Judas como amigo. Esse burro não devia ter arrependido. E ter voltado para trás, caído de joelhos, Senhor, misericórdia, misericórdia. O Senhor é meu amigo, eu não faço isso. Eu morro, mas não faço isso. Não. Corre lá por 30 moedas de prata. Quanta gente está perdendo a vida por 30 conto, por R$1.000? Quantos? Por quê, amados? E sabendo que não vamos levar nada nesse mundo. Quantas canecas Pelé levou dentro do caixão dele? Pode fazer estatueta, pode. Quantos carros o Senna levou? Isso, quantos canal de TV o Silvio Santos levou lá para cima? Quantos? Amados. E muitos ainda tem que queimar o corpo, nem se admite que a terra coma sua carne. É como Jezabel. Jezabel era tão maldita que o profeta disse que os cachorros comeriam a carne dela e lamberiam o sangue. Deus é justo. Então, queridos irmãos, a Bíblia é uma escola, é uma faculdade para nos levar no céu. Precisamos estudar ela. E eu quero terminar com o Salmo 72, para nós tomarmos um café. Eu acho que em 10 minutinhos eu tento concluir rapidamente esse texto. Abra comigo Salmo, capítulo 72. É um salmo riquíssimo. Então entenda, existe a intercessão, existe a comunhão do santo, existem esses portais nos céus. Porque se nós continuássemos 2 Coríntios 5, lá iria dizer, por isso nós
Depois da morte, teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, e ali nós pagaremos o que fizermos de bom ou de ruim enquanto nós estávamos no corpo. É ali no juízo final, ou melhor, na primeira justificação. Se eu chegar no céu e o teu livro, ao ser desfolhado, o seu nome estiver ali, João Camilote Filho, Pai, ele está registrado no livro. Então vem de bendito, tomar posse do reino que você preparou. Diga glória a Deus. Mas, se não tiver escrito, Apocalipse diz que se você não tiver escrito no livro, você não entra. Pergunta para o irmão, você está escrito, irmão? E se escrever nesse livro é caro pra caramba. Você tem que renunciar a você mesmo. E o mestre falou: quem não renunciar a si mesmo e não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. E às vezes eu não renuncio ao dinheiro, eu não renuncio ao marido, eu não renuncio à mulher. Se a mulher fala assim, não vai rezar, você não vai. Você obedece ela. Não vai fazer louvor não, porque eu não vou ficar aqui sozinho, você acaba não indo. Ou você fala para o marido, vamos marido na reza? Eu não vou não, estou cansado, eu não vou não. Se você não vai, eu também não vou. Porque eu não sou mulher de marido, eu não sou viúva de marido vivo. Digo para o irmão, vai nesse papinho, fala aí para o lado, vai nesse papinho. Dá um tapinha assim nele, digo, você vai morrer, irmão. É porque o papo por aí é esse. Tem que cuidar da família. Eu não posso abandonar minha mulher, não posso abandonar minha família. Mas esse povo tem categoria para contradizer a Bíblia. Quem amar mais pai, mãe, casa, terra, mulher, filho, irmão, irmã, do que a mim não é digno de mim. Quem botar a mão no arado e olhar para trás não é digno de mim. Quem não vir na minha festa com roupa nupcial não é digno de mim. Amém? Jesus mandou chamar os aleijados, os coxos, os manhas frias, os escalapiados, e estavam tudo lá sujo, bagunçado num festão. O ricão entrou com uma gravata. Como o Renato dizia ontem. Quem está me entendendo aí? Desculpa, brincadeira. Amados, amarra esse camarada. Tira ele aqui de dentro, amarra e joga nas travas exteriores. Mas eu era o fulano, eu tinha 300 empregados, 400 invernadas, tinha milhões de bois. Eu dei um boi para a tua igreja. Amarra ele e joga lá para não sei onde. E aí a capetada faz festa. Diga, está amarrado em nome de Jesus. O salmista começa assim. Nossa, não vai dar tempo, mas tá bom. Se não der, eu termino depois. Como Deus é bom para com os corações retos, e o Senhor para com aqueles que têm o coração puro. O que Deus é? Para quem? Para quem? Para quem tem o coração reto. E às vezes eu não tenho o coração reto, talvez eu não tenha o coração puro. Mas eu luto para ser correto e luto para ser puro. E quando Deus vê minha luta, Ele sabe que eu não sou, porque não sou. Então é a hora que Ele me ajuda. Mas se você não é e não faz para ser, então aí a coisa complica. Ficamos de pé.
Que bom, hoje eu achei que não vinha ninguém. Oh, até o Carlão está por aí. Seja bem-vindo. A Meirinha veio, cadê a outra Meirinha? Não deu para vir. Tá bom. Amados, amadas, vamos dar as mãos? Vocês não conhecem aquela música? Sou testemunha do poder de Deus, pelo milagre que Ele fez em mim. Estava cego, mas agora vejo a luz gloriosa que me deu Jesus. Não conhecem? Então vamos umas que vocês conhecem. Ouvindo o teu chamado onde eu saí, você já pegou aí? Essa daí, então pega. Seguraram na mão? Vê se a mão dele está quente, está fria, está gelada. Vê com a sinhazinha aí se ela está... Pergunta para a sinhazinha se ela está firme. Tá bom. Olá, buenos días. Que tal? Sea bem-vindo acá entre nós. Que diz o padre? Seu padre Aníbal não veio? Padre Aníbal? Acá, adelante, por favor. Uma salva de palmas, um saludo para Padre Aníbal. Agora que miraste acá. Glória a Deus. Sua bênção, Padre Aníbal. Seja bem-vindo e cá em nosso meio, em nosso país. Deus te bendiga muito. Le dê uma mensagem para nós outros. Só uma bençãozinha, depois do café tu habla mais. Damos gracias a Dios por este día, por este encuentro. Que sea un momento de encuentro consigo mismo, de abandonar el mundo y de encontrarnos entre nosotros. Que la gracia de Dios descienda y permanezca en nuestros corazones. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amém. Que bueno. Sea bem-vindo em nossa casa. Gracias. Que bueno. Que bueno. Uma salva de palmas para Padre. E para Fredo também. Que delícia. Lícia não venir cá? Amém. Que bueno. Depois nós vamos cantar Madre de Deus. Luna Madre não se cansa de esperar. Vocês entenderam o que o padre falou? Amém. Então vamos lá. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Erga a tua mão. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta. Ansioso espero
glorifica o nome que está acima de todos os a nomes. sua voz. Nós te esperamos, Jesus. O grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor. Maranata, Cristo, Maranata, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. E agora clama em louvor aquilo que já foi falado. O Espírito Santo fala novas línguas. E Ele quer te batizar no Espírito dele nesta manhã. Bautiza, Senhor, com teu Santo Espírito. Solte a tua voz. Glorifique ao Deus. Deixa o Espírito de Deus te curar. Ele está tocando o vosso coração. Ele está tirando o peso da sua alma. Quebre estas cadeias, Senhor. Tira esta opressão, Senhor. Tira esta dor deste corpo, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca nesse braço, Senhor. Toca nesse ombro, Jesus. Tira toda infecção, Jesus. Toda infecção da garganta, do ouvido. Você que vem com barulho e dores de ouvidos, deixa Jesus tocar nos teus ouvidos. Você que vem se desanimando ultimamente, sentindo não ter mais as forças para orar. Você que ainda não se sentiu escrito no livro da vida, para estar no trono da graça, para estar do lado do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Peça perdão a Jesus por todos os erros cometidos, por todas as mágoas que ainda estão em teu interior. Traga na tua memória aquelas pessoas que te perseguiram, que te caluniaram,
aquelas pessoas que te deram prejuízos financeiros, daqueles que estão de olho naquilo que é o teu pertence e fazendo uma maracutaia para te destruir. Eles não irão conseguir nunca, porque na tua vida tem o Senhor da glória. Ele é o dono do ouro e da prata. Rogar isto e amá-la, se me canfaito estahalaba de sai. Que essa dor do teu estômago desapareça, que essa ansiedade saia em nome de Jesus. Oh meu Deus, cura vosso povo, Senhor. Eu te imploro por esses casamentos machucados, para os ministérios feridos. Cura, Jesus. Liberta, liberta do medo, da insegurança, liberta da tristeza, liberta do medo da morte. Liberta, Jesus. Porque sei que estás aqui, Jesus. Sim, deixa Ele te tocar. Porque trago em mim tanta Faça teu pedido. Faça teu pedido. Eu estendo as minhas mãos a ti Receba estas mãos estendidas, Jesus. e te peço E nela coloque a tua graça. coração, Recebam o perdão de Cristo, gente. porque sem ti não Receba. sei viver. Sinta tuas mãos, as mãos do Senhor. Porque sem ti é tudo em vão. Ele há de tirar essa zonzura, essa dor da tua cabeça. Eu estendo as minhas Você que chegou com dor de cabeça, a ti com mal-estar, e te peço com sensação de cura boca meu amarga. coração. Você que não teve uma boa noite de sono, Liberta-me com teu que a paz de Cristo reine na tua alma agora. liberta-me, Que você possa sentir Senhor, o calor do Espírito Santo. que brilhe em mim Por toda a dificuldade encontrada para chegar até aqui, por todas as lutas travadas, Senhor. você não vai embora do jeito que você veio. Liberta-me Acredite, com teu amor. a dor da tua coluna, Liberta-me, a inflamação do teu nervo ciático, que brilhe a prisão de ventre, a tua luz. Deus está tocando. Liberta-me, E formigamento Senhor na sola dos pés, Jesus. dores nas juntas. Manifesta, Senhor, a tua glória. O Senhor disse que onde dois ou mais reunissem em teu nome, tu estaria presente. E o Senhor está aqui. O Senhor não está aqui por estar. Foi o Senhor que nos trouxe aqui, Jesus. Deixa a glória de Deus entrar na tua alma. Você estava se alimentando da palavra, agora se alimenta do Espírito Santo. Se alimenta dos dons do Espírito Santo. Deixa Deus reagir, porque ultimamente você não está tendo nem força mais para orar na língua dos anjos. E o céu gosta de ser honrado com a linguagem dele aqui na terra. Vamos encerrar cantando: a nós desceis divina luz, para que a luz de Deus, os luzeiros do céu, te envolva nesta manhã.
Abra teu coração, não tenha coração duro. Traga na tua memória aquelas pessoas que te feriram tanto, que você não consegue perdoar. Feridas de ministérios, feridas no casamentos, feridas no trabalho, feridas da família. Desça sobre nós a luz de Deus. Abra teu coração para o Senhor te ungir nesta manhã. Cantemos. A nós descer. Memorize o Espírito Santo descendo sobre nós. A nós descer. Te vê na luz. Todos. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Os anjos de Deus estão aqui dentro. Em nossas almas acender. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Recebam a glória dele em teu coração. Vinde Santo Espírito do céu, Cantem, igreja. Canta, mulheres. Cantem, homens. Vamos fazer um clamor ao céu. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. Agora numa só voz, a nós descer. Nós descer. Bonito. Cantem, homens. A nós descer, de ver na luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Eu administro o amor de Jesus no teu coração. Não entristeça mais, meu filho. Eu estou contigo. Eu estou vendo suas dores, suas lágrimas. Eu não te abandonei. Eu estava contigo naquele quarto, quando você desejava até a morte. Eu estava contigo quando você não tinha mais cabeça para resolver os teus problemas. Eu não te abandono. Eu sei que muitas lutas você já travou e terão que travar. Mas eu não te abandono em nenhum só momento. Creia em mim. Creia em minha palavra. Eu sou o teu pastor. Eu não vou te deixar faltar nada. Não deixe estas palavras caírem no chão, por favor. Tome posse dela. Porque o que é impossível para você é possível para este Deus que está aqui. A imagem que me veio foi de um Jesus com os braços erguidos e dizendo: eu estou contigo. E esse dia vai ser um dia muito agraciado, porque Jesus está aqui nos visitando. O Espírito Santo enviou seus anjos para acolher o teu louvor.
Nossa Senhora, Nossa Senhora, olha teus filhos, mãe, teus filhos de perto, teus filhos de longe, os teus filhos que estão morrendo em festas deste mundo, a nossa própria família. Recebam, recebam. É o momento de você receber o Espírito. É o momento de você manifestar o Espírito. O Espírito que foi a promessa e que é a promessa. Derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo. Os jovens, os velhos, escravos e escravas, todos receberão. Derramarei meu Espírito. Acolha, cantem. Partirei pra casa do Pai. Recebam. Sou sempre aqui, aqui lá com o Pai, aqui lá com o Pai. Glória ao Sou Espírito de amor, Faço parte da Trindade. faço parte da Trindade. Sou línguas de fogo. Sou língua de fogo. Sou amor. Sou verdade. Sou amor, sou verdade. Então receba o que Deus está derramando. Sou amor, sou verdade. Receba o que Ele está derramando. Amor e verdade. Derramarei Meu Espírito. Recebam, recebam. É vosso, é para você. Partirei pra casa do Pai. Eu estarei sempre aqui, Aqui, lá com o Pai. aqui lá com o Pai, Aqui, lá com o Pai. aqui lá com o Pai. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Faça assim e diga: as minhas mãos foram ungidas por Jesus. Com essa mão ungida, traça um sinal do cristão na fronte de quem está ao teu lado e diga: receba o sinal do cristão. Amém. Receba o sinal do cristão, que é a cruz de Jesus. Eu quero.